Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu cumprimento todos os meus queridos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meu forte abraço para cada um de vocês em Cristo Jesus. Tá bom? Quero agradecer primeiramente a Deus e por mais essa oportunidade que Ele nos concede nessa noite de estarmos aqui juntos, né? Um pouco meio sumido do canal aí, mas estou por aqui para a honra e para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Quero agradecer primeiramente a Deus, quero agradecer também aos nossos irmãos e irmãs de fora do Brasil aí que tem deixado seu comentário. Seja sempre bem-vindo ao canal. Não um canal meu, mas um canal ao qual Deus confiou aí para que nós aprendêssemos junto com a palavra, com o Evangelho, com a justiça do Senhor. Tá bom? Eu quero desde já, em nome de Jesus aí, pedir que todos os irmãos, vamos orar um pouco, vamos falar com Deus, né? Através da oração. Orar um pouco, né? Porque aqui, se for orar mesmo, não dá tempo, né? Porque é muito bom a gente ter intimidade com Deus. E aquele que o ama é o que quer estar mais próximo dele, através da oração, da santificação, no jejum. E nos esforçando a cada dia de ter uma vida com Ele, né? Esse é o nosso maior lucro que a gente tem. É ter uma vida com o nosso Pai, ter uma vida com o nosso Deus. Essa é a melhor coisa que nós fazemos nesses últimos tempos. Um tempo difícil, tempo trabalhoso. E tempo também que muitos têm perdido seu tempo com as coisas fúteis desse mundo, com as coisas banal. Mas aquele que tem o Espírito Santo, Deus tem sempre alertado, Deus tem aí a cada dia nos corrigido, nos repreendido, para que nós possamos, como se diz lá em Apocalipse, voltar ao primeiro amor, né? Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que nós paramos para pensar o nosso tempo, qual é o nosso tempo que nós temos tido para Deus, qual é o nosso tempo que nós temos dedicado nas coisas dele. Porque, meus irmãos, a gente sabe que o diabo, Satanás, a única coisa que ele tem destruído a muitos é roubado o tempo de muitos. Infelizmente, como a tecnologia tem crescido, os cristãos, os servos de Deus, o diabo tem lutado, o diabo tem roubado muito tempo. Então nós devemos vigiar e ter muito cuidado. Porque às vezes Deus vem nos corrigindo, Deus vem nos alertando, mas muitas das vezes nós endurecemos o coração. Porque nós sabemos, meus irmãos, cada um de nós, o nosso tempo com Deus, nós sabemos. O Espírito nos corrige, do jeito que Ele corrige a mim, Ele corrige a você. Você que já teve um tempo com Deus, muitos irmãos, muitas irmãs, que já tiveram seus tempos de experiência grande com Deus, e muitas das vezes hoje nós começamos a perder o tempo com as coisas desse mundo. É onde que Deus nos desperta, Deus nos alerta. E cabe nós tomar posse ou não, porque a Bíblia diz que Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Mas basta nós, como filho, obedecer à voz dEle ou não. Tá bom? Então, em nome de Jesus Cristo, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Um minutinho falando com Ele. Isso é muito bom nós ter o nosso tempo para falar com o nosso Deus. Vamos orar e falar com Ele. Querido Deus e eterno Pai, graças eu te dou a Deus por essa oportunidade, pela tua graça, Senhor Jesus Cristo, de ter nos alcançado nessa noite, Senhor, de nós estarmos aqui junto com os nossos irmãos, com todos aqueles que hão de ouvir, Senhor, essa palavra que em breve o Senhor vai nos ensinar, que a tua graça e que o teu Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, Ele nos corrija, Ele nos repreenda, para que nós a cada dia possamos crescer na graça e no conhecimento, na tua verdade e na tua justiça. A tua palavra diz que o teu Espírito Santo, esse nos guiará em todas as coisas nessa terra e nesse mundo. É Ele que nos ensina, Senhor, e nos corrige aquilo que é certo, Senhor Jesus Cristo, e aquilo que é errado. Aquilo que o Senhor pede para nós fazer, aquilo que o Senhor pede para nós não fazer, Senhor. E nesse momento, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs. Tu sabe, Tu tem contemplado a necessidade de cada um deles, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, que o Senhor possa visitar a casa de cada um deles, a sua família, os seus filhos, os seus esposos, para que haja conversão, Senhor, naqueles que não são convertidos, para que haja um arrependimento e um quebrantamento de coração, Senhor. Não permita que o inimigo da nossa alma endureça o coração de muitos, Senhor Jesus Cristo, que muitas das vezes não quer dar ouvido à Tua verdade. A Tua palavra diz que só a Tua verdade pode libertar o homem do pecado, Senhor. E nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço pela vida de cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs, cada um daqueles que vão, Senhor Jesus Cristo, ver esse vídeo. Em nome do Senhor, abençoa cada um deles, Senhor.
Traga o arrependimento, Senhor Jesus Cristo, para aqueles que o Senhor tem um grande plano de salvação da sua alma. E assim eu te peço em nome de Jesus Cristo, ó Deus, e te dou graça por tudo em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, Deus quer nos ensinar uma palavra nessa noite. Uma palavra que muitas das vezes, eu sei que às vezes a palavra ela nos confronta. Sempre a palavra ela vai nos confrontar. Não pensa você que está no erro, que está na falha, que a palavra de Deus ela não vai te corrigir. Ela vai te corrigir. Mas para que a palavra te corrija e você conheça a verdade, você tem de aceitar a verdade. A Bíblia diz, meus irmãos, se a verdade de Cristo não estiver em nós vamos ser condenados com esse mundo. Jesus falou assim, olha, eu não julgo o mundo, eu não julgo vocês. A palavra que eu deixei, essa vão julgar vocês no último dia. Então, meus irmãos, a gente vê que muitos não aceitam a verdade. Quando a palavra ela fala do pecado, de ver de muitas das pessoas deixar o pecado, não. Ele se levanta contra a verdade. E esse é um grande erro que muitos cometem. Outros começam a criar suas opiniões. Outros começam a falar, não, eu não vejo que isso é pecado, eu não acho que isso é pecado, eu não olho por esse lado, porque Deus só quer o coração. Irmãos, você não acha passagem nenhuma nas Escrituras dizendo que Deus só quer o coração do homem. Nós não podemos pegar uma passagem e desprezar toda a outra parte das Escrituras. Quando muitos falam que Deus só quer o coração, muitos pegam aquela passagem que tem lá em Mateus, porque fala que do coração sai o adultério, sai as coisas abomináveis. Claro que sim, vem do coração. Porque o mesmo Jesus falou assim, aquele que olha para uma mulher com intenção impura já no seu coração, já adulterou com ela. Então, meus irmãos, eu sei, claro que eu entendo que a Bíblia diz que primeiramente o homem tem que estar com o coração puro. Porque ele mesmo repreendeu os fariseus lá em Mateus 23 em diante. Ele chega a dizer que os fariseus eram um sepulcro caiado, que por fora estava bonito, com uma aparência tão bonito, tão bonito ali, um sepulcro bem caiado, bem pintado, mas por dentro estava cheio de rapina, que ele estava falando do coração do homem. Mas a palavra ela diz também que nós devemos dar um bom testemunho, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A luz, ela brilha no meio de uma geração hipócrita, uma geração perversa. Então, uma luz para brilhar, ela tem de ser diferente. Porque se uma luz, ela for uma luz apagada, muitos só olhar para ela e falar, ali ela é uma luz apagada. Aquilo ali não tem serventia nenhuma. Porque aquela luz ali, outrora ela até servia para clarear uma casa, clarear o escuro ali. Então, mesmo assim, somos nós. Se uma pessoa que era luz hoje já é treva, irmãos, nós devemos despertar com isso. Outrora uma pessoa que obedecia a doutrina, uma pessoa que obedecia a palavra, hoje já não obedece mais. Então é a mesma coisa de uma luz queimada, uma luz que não serve para nada. Uma luz que não serve para clarear mais nada. E mesmo assim está essa geração nos dias atuais. Mesmo assim está essa geração, não está diferente. Você olha, você não vê mais diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. E quando você vai falar dentro da palavra, muitos se levantam, muitos falam, eu não vejo desse jeito, você quer ser, só você é o crente santo. Irmãos, nós nunca devemos olhar para esse lado, nós devemos receber a correção um do outro. Se eu estou errado, cada um dos meus irmãos tem direito de me corrigir. Isso não é ruim para mim, mas pelo contrário, isso está me ajudando para que eu não vá para a perdição. Quando eu não corrijo o meu irmão ou a minha irmã, que eu vejo ele morrendo no pecado, então como que eu posso falar que isso é amor? O amor não deixa que o irmão vá para o abismo. O amor tira o irmão do abismo. E você sabia que muitos que estão dentro da igreja, homens que dizendo ser líderes, estão infelizmente levando muitas almas para o inferno? Aí muitos falam assim, não, mas Deus não vai me condenar. A Bíblia fala o que lá em Efésio. Não sede cúmplice das obras infrutíferas, mas antes reprovai-las, mas antes condená-las. Então nós temos de reprovar as obras infrutíferas. Como que eu reprovo ela? Aonde você está? Qual é a pregação que você tem ouvido? Pregação que agrada a tua carne, que agrada o teu eu?
que você pode andar de qualquer maneira, que você pode vestir de qualquer maneira? Será que isso é uma palavra que te leva para a eternidade? Ou será que você está num lugar que infelizmente vai para a perdição junto com o homem que está em cima do altar? Muitos não gostam, mas é uma realidade. Porque o mundanismo tem entrado dentro das igrejas. Você não sabe se está dentro de uma igreja ou se está dentro de uma farra. Você não sabe se você está entrando dentro de um templo ou está entrando numa discoteca. Por quê? As irmãs, os irmãos, só pela misericórdia de Deus. Irmão de camisa de regata em cima dos altares, camisa de manga curta mostrando os seus braços. Pode dizer que são homens fortes. As mulheres com a saia acima do joelho, quando senta, fica tapando as suas vergonhas com as escrituras. A Bíblia ela não serviu para tapar a imundícia. A Bíblia serviu para converter o homem da imundícia. E muitos pegam a Bíblia, muitas das irmãs pegam a Bíblia e usam como se fosse toalha, porque a sua saia, quando ela senta, as suas vergonhas ficam postas. E você acha que você está agradando ao Espírito Santo de Deus? Você tem certeza que você dessa maneira está agradando o Espírito Santo de Deus? Você não entendeu que a palavra diz que o Espírito ele é santo? Você não entendeu? Ou você não compreendeu ainda? Que o Espírito ele é santo. Deus ele é santo. Jesus ele é santo. Você não entendeu ainda. Porque se você entender, quando você entender que o Espírito ele convence você do pecado, do juízo, da misericórdia, quando você colocar uma roupa que desagrada ao Espírito, ele vai te convencer que aquilo não agrada. E que aquilo vai trazer tropeço. Agora, há uma diferença entre aquele que tem o Espírito e aqueles que estão dentro de uma igreja e não tem o Espírito. Porque, irmãos, não tem como o Espírito habitar na vida de uma mulher ou de um homem e ele andar igual ímpio. Não tem como, isso é impossível um negócio desse. Não tem como. Não tem como o Espírito habitar na vida de uma irmã que ela se atavia decentemente e na vida de um irmão que se atavia decentemente e habitar numa vida de uma pessoa que está igual ímpio. Que Espírito é esse? Se a Bíblia diz que o Espírito, ele nos constrange, ele tem ciúme de nós. Ciúme é o quê? Cuidado. Não é um ciúme carnal, viu? Porque o ciúme carnal a Bíblia condena lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. A Bíblia condena. O ciúme que o Espírito Santo tem, irmão, é espiritual. Porque ele não quer ver nós andando igual ao mundo. Não é um ciúme carnal que o homem diz que eu matei a minha esposa porque eu amava ela. Isso é ciúme carnal, esse é carnal. O espiritual não, o espiritual é diferente. Então é por isso que o Espírito nos corrige, porque ele nos ama. Então nós devemos ter muito cuidado. Porque nos dias de hoje, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. A Bíblia ela não está servindo mais para nada, porque tudo é de Deus. A vaidade é de Deus. Deus só quer o coração, então a vaidade é de Deus, Deus permite. O adultério, o segundo casamento, não, Deus permite. Jesus fala, não pode casar e separar com outro. Você nunca entendeu as Escrituras. Você nunca entendeu as Escrituras. A irmã quer andar com uma roupa escandalosa, é uma roupa para a igreja e uma roupa para andar no mundo. E quando você vai falar isso, muitos não aceitam. Mas por quê? Aonde ela está, todos vão para o céu. Vai a irmã usando maquiagem, vai a irmã se depilando, vai a irmã fazendo a sobrancelha, vai a irmã fazendo a sobrancelha, vai tudo para o céu. Por quê? Porque a Bíblia dele fala que Deus só quer o coração. Pelo contrário, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E aí, onde é que está o coração aí? Não está falando do corpo? Você está vendo? Que muitos estão cegos espiritualmente e então estão ensinando a muitos aí a perdição. Por isso que a Bíblia diz que um cego guiando outros cegos, ambos cairão no buraco. Se você pega na mão de um cego, você solta ele no meio de uma rua, e lá na frente tem um abismo, eles vão cair dentro porque eles estão cegos. Porque a geração de hoje não consegue mais ser corrigida. Quando é correção, eles correm para longe. Eles nem querem. O irmãozinho está lá pregando lá,
Sobre para a irmã sair do pecado, os irmãos sair do erro. Não, aquilo ali não, aquilo não é de Deus. Eu vou para aquele lá porque lá tá cheio a igreja. Não adianta. Não adianta isso. A melhor coisa que o homem faz é reconhecer e se humilhar nos pés do Senhor. E servir a Ele conforme a palavra é. Os homens começaram a mudar a palavra. Os ensinamentos de hoje não tem nada a ver com os ensinamentos dos irmãos outrora. Outrora ou era crente ou era mundo. Não tinha como o ímpio ficar dentro da igreja. Hoje tem mais ímpio dentro da igreja do que crente. Por quê? Porque os ensinamentos não confrontam mais o pecado. Os ensinamentos é só bênção e vitória. Segundo casamento, estão aí. Irmã andando com roupa sensual, sobe no altar, fazendo os outros tropeçar, tá aí. Os irmãos estão tudo em cima dos altares. Homens carnais. Homens que nunca verdadeiramente aceitaram a Cristo. Mas estão lá para agradar o seu eu, pela sua soberba. Pelo dinheiro. Para querer se aparecer na mídia. É o que nós temos visto. E isso não adianta. Não adianta, meus irmãos. Não adianta eu ter sucesso, eu ter aqui 3 milhões de inscritos. E eu ser uma pessoa carnal que não ensina a muitos a ir para o céu. Não adianta isso. Não adianta a gente querer ter glória. Porque muitos querem ter glória, muitos querem ter, muitas das vezes, um nome aí. Outros querem ter nome no YouTube. Hipocrisia. Outros querem ter nome como um dos melhores pastores. Um quer ter nome como o maior expulsador de demônio. Outro quer ter nome como o homem que se mais destacou pregando no ano 2021. O que adianta isso? Glória do homem. A glória do homem é como uma flor, meus irmãos. Que logo ela é cortada e depois ela seca, acabou. Abra vossas Bíblias. Levítico capítulo 21. Levítico capítulo 21, verso 5. Olha o que diz a palavra. Levítico capítulo 21, verso 5. Diz assim a Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para mim e para você. Diz assim, Levítico 21, 5. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpe na sua carne. O que ele está dizendo? Levítico, capítulo 21, verso 5. Vou ler novamente. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Ele está dizendo, não farão calva nas vossas cabeças, não raparão o canto das vossas barbas. É aí que Deus quer falar conosco. Irmãos, a palavra ela diz que nós, como homem de Deus, nós, varões, como servo de Deus, nós não pode fazer calva na nossa cabeça. O que é calva? Você vê aquele povo que rapa, tem uns que faz aqueles modelos mundanos, e aquilo é calvo. Tem uns que faz, outros pegam o cabelo e faz aquelas listras, outro desenha o seu cabelo, outro rapa um lado, deixa o outro, outro rapa tudo aqui por cima do cabelo, deixa só o lado. E a Bíblia está dizendo, homem, que se diz homem de Deus, não farão calva na vossa cabeça. Outro ponto bem importante, não raparão o canto das vossas barbas. É aí que a gente vai entrar mais profundo. Porque a igreja hoje está cheia de homem com cavanhaque. Ah, mas não é pecado não. Onde que fica essa passagem? Não está na tua Bíblia? Você rasgou ela? Levítico 21, 5. Ele está dizendo o quê? Não raparão os cantos das vossas
barba. O mundanismo tomou conta dentro da igreja. Ele está dizendo que nós não podemos fazer calvanhaque, rapar os cantos das barbas, meus irmãos. Tem uns irmãos que rapam assim, ó. Outros rapam assim e tá lá em cima do altar pregando. Hoje é o que você mais vê. É crente mundano em cima do altar. Irmão fazendo todo tipo de desenho na sua barba. E a Bíblia está dizendo o quê? É eu que estou dizendo ou é a Bíblia? Ou você vai dizer que eu estou errado? Porque a Bíblia está dizendo. Ela que está dizendo, não é eu. Ou você vai querer se levantar contra o próprio Deus? Irmãos, o que tem de irmão mundano é demais. Irmão vê uma moda lá no mundo, o irmão vai e quer imitar do mesmo jeito. Vê um ímpio lá no mundo com cavanhaque, com as barbas tudo desenhada, aí vai lá o crente, vê lá carnal, porque tá carnal, porque para fazer isso tem que estar muito carnal. Olha como é bonito, olha aqueles cavanhaque ali. Crente, isso não convém do Espírito Santo. Você tem de ser diferente do ímpio, em tudo. Em tudo você tem de ser diferente. Aí tá lá os pastores de hoje, tudo cheio de cavanhaque em cima do altar, e você dando glória a Deus, dizendo que aquilo é um homem de Deus. E a Bíblia está abominando. Outro ponto mais importante, ele está dizendo: nem darão golpe na sua carne. O que é golpe? Tatuagem. Deus abomina. Deus abomina tal prática. Deus odeia tal prática. Porque quando você pega o que não é seu e você quer fazer coisas que infelizmente desagrada a Deus, Deus abomina isso. Muitas das pessoas pegam o seu corpo e enchem de tatuagem, e a Bíblia está dizendo aqui, ó, não darão golpe no seu corpo, na sua carne, não darão golpes. O que é golpe? É tatuagem, meus irmãos. Desenhar qualquer coisa que seja no nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. O nosso corpo não é nosso. Ele fala lá em Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E a Bíblia diz que aquele que destruir o templo e a morada do Espírito Santo de Deus, Deus vai destruir, Deus vai lançar você no inferno se você fazer isso. Irmão que está lá em cima do altar, cheio de cavanhaque, Deus vai te destruir. Porque quando você usa algo que não é seu para fazer coisas imorais, e aquilo começa a trazer tropeço e escândalo, aquilo te gera uma consequência. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, não raparão os cantos das vossas barbas. E você dizendo ser crente, você dizendo ser irmão, dizendo ser servo de Deus, mas está com a tua barba toda desenhada. Você está em cima do altar com os cavanhaques tudo desenhado. Os cabelos do nosso rosto não foram feitos para fazer desenho nenhum, irmãos. O nosso rosto foi feito para brilhar com o brilho do Espírito Santo. Não foi feito para brilhar para os homens ou as mulheres ver o desejar. Não, não foi feito para isso. Agora, quando a pessoa está na carne, aí é diferente. Aí ela quer se aparecer para o homem. Aí ela vai desenhar, faz cavanhaque, rapa um lado, deixa o outro. É isso que nós temos visto. Pessoas carnais. Mas tome cuidado, porque Deus abomina. E se Deus abomina, se você não se converter e não se arrepender, você pode ser condenado pelo tal ato. Irmão que está aí, muitas das vezes, não, eu estou lá na igreja, saí, vou lá e encho o corpo de tatuagem. Aí que vem o juízo mais severo para você ainda, porque você conhece a palavra. Você sabe a palavra, mas você nunca tomou posse dela. Você sabe que o teu corpo não é seu, mas sim é o templo e morada do Espírito Santo de Deus, mas você nunca deu lugar para o Espírito habitar na sua vida. E Deus vai te destruir por conta disso. Porque o pecado ele destrói tanto o teu corpo quanto a tua alma no inferno naquele dia. E o que você mais vê hoje na igreja é os irmãozinhos lá. Irmão com cabelo grande. Outros com os cabelos tudo cheio de trança. Irmão com cabelo tudo grande, a Bíblia abomina isso. A Bíblia diz que é desonroso para o varão ter o cabelo crescido. Desonroso. Mas você vai hoje, as bandas da igreja, parece banda de rock. Mas quando você vai falar, muitos se levantam. Não, mas quem é você para falar isso? É? Eu? Ou a palavra está falando?
É desonroso para o varão ter cabelo crescido. Você não entendeu ainda o que a palavra está te dizendo? Desonroso é desonra. Deus odeia, Deus abomina. Deus é teu pai? Você vai falar, é meu pai. Você é pai, você é mãe? Você que está me ouvindo ou alguns que vão me ouvir, você vai falar, sou. Então, quando o teu filho te desonra, imagina. Mesmo assim é você quando desonra a Deus. Deus fala, é desonroso para o varão ter cabelo crescido. Agora as mulheres devem ter o cabelo crescido. Não pode cortar nem aparar. Agora quando você vai falar do mudanismo que está dentro das igrejas aí hoje, muitos não aceitam. Pode ser onde for, irmão. O irmão que faz cavanhaque, que desenha sua barba, ele está carnalmente, ele é carnal, ele não é espiritual. Ou infelizmente começou no espírito e está acabando na carne, irmãos. Porque a Bíblia abomina aqui, ó. A Bíblia fala, não farás, não raparás os cantos das vossas barbas, e que muitos têm feito. E muitos se diz, pastor, está em cima do altar pregando, revelando e está lá, com as suas barbas toda desenhada. Por quê? O mundo lá fora também faz isso. Se converta, se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo. Aceita Jesus verdadeiramente de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu espírito enquanto há tempo. Se arrependa. Muitos, mas quem é você? Eu? Não rejeita a mim, mas rejeita a própria palavra, quando cada um que ouve não aceita ela. Por quê? Quando fala que a palavra confronta o pecado, muitos preferem dar ouvido à voz daquele que está no erro do que aqueles que estão ensinando a verdade a eles. Pessoas que se entregaram aos seus próprios deleites, seus próprios prazeres. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe todos os meus irmãos. Estou aqui sempre para orar por vocês. Estou sempre orando por vocês, mas estejam firmes na doutrina de Cristo. Não se renda aos ensinamentos mundanos desse mundo, que muitos têm ensinado. A Bíblia diz que nós devemos viver e obedecer à verdade. Ninguém pode nada contra a verdade, irmãos. Ninguém pode. Aqueles que tentam se levantar contra a verdade, não adianta se levantar contra a verdade de Cristo. O que é pecado e pronto, irmãos. Nós não devemos andar junto com a geração perversa e adúltera, como Jesus repreende. Geração má, geração perversa, adúltera. A Bíblia diz que nós somos diferentes, nós somos cristãos, nós somos cidadãos do céu. Nós não somos cidadãos do mundo. Então Deus abomina aqueles que dão golpe, aqueles que fazem tatuagem no seu corpo, destrói o templo amado do Espírito Santo de Deus. Aqueles que desenham as suas barbas, faz aqueles cavanhacos mundanos, rapam os cantos da barba. Isso não é de Deus. Um certo dia eu ouvi um rapaz me falando assim, olha, a sua barba, se fizesse um cavanhaque, ficava muito bonito. Como ele era ímpio, nós temos de usar de sabedoria com ele. Fala, não, eu não gosto disso. Mas se fosse eu estar dentro da igreja, eu falava, irmão, o que a palavra diz? Mas como era um ímpio, você tem que ter sabedoria, você não pode ser ignorante. Mas eu falei, não, eu não gosto disso. Deixa ela assim mesmo, eu não gosto. Então minha barba não foi feita para fazer desenho. Não foi feito para isso. Minha barba não é um caderno de desenho que vai lá, dá uma criança, ele sai riscando, sai. Não é isso, o nosso rosto não foi feito para isso. Nosso rosto tem que ter o brilho do Espírito Santo. Não é o brilho lá do mundo, porque o mundo é que usa essas modas mundanas. E o crente está lá fazendo todo tipo de cavanhaque. E a Bíblia está dizendo aqui, ó, Levítico 21:5, Deus abomina os que rapam os cantos das suas barbas. Deus condena. Então se converta, sai do pecado enquanto há tempo. As palavras não é minha, é do próprio Deus. Que Deus te abençoe, fica na paz. Meu grande abraço para todos os meus irmãos, aqueles de fora do Brasil também que têm deixado seu comentário, irmão e irmã. Que Deus te abençoe, seja sempre bem-vinda, em nome de Jesus. Ora sempre a Deus também pela minha vida, eu sou muito necessário de oração. Quando você for orar, bem no cantinho da tua oração, coloca o meu nome. Eu sou o evangelista Carlos, pela misericórdia de Deus, e estou aqui também necessitando da oração de cada um de vocês, tá bom? E para que Deus também me dê mais sabedoria
e para pregar com mais autoridade ainda. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.